Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Edivaldo Lopes de Jesus. Estou diretor de política agrícola da FETAGRE, entidade sindical de segundo grau, filiada à CONTAG. Antes de iniciar minha apresentação, gostaria de transmitir um forte abraço da nossa direção, especialmente do nosso presidente, Alfredo Maia Pontes, do qual desejou uma boa conferência. Agradecendo também de antemão a SEDUC, que oportunizou a Comissão Organizadora Estadual em realizar esta conferência para dar esclarecimentos aos nossos trabalhadores e trabalhadoras, técnicos, parceiros e a todos interessados, de como a organização da segunda Conferência Nacional de Assistência Técnica acontecerá em nosso estado do Amazonas. Parabenizar aqui ao nosso secretário de Estado da CEPRO, Sidney Leite, na pessoa do Valdenor Cardoso, ao delegado federal Erivan Reis, juntamente com toda a equipe de trabalho. Desejando assim uma ótima manhã de trabalho nessa atividade. A segunda Conferência Nacional de Assistência Técnica terá como lema Até Agroecologia e Alimentos Saudáveis, onde serão contemplados os seguintes eixos temáticos. Primeiro, sistema de até, fortalecimento institucional, estruturação, gestão, financiamento e participação social. Segundo, até e políticas públicas para a agricultura familiar. Terceiro, formação e construção de conhecimento na ATE, como eixo transversal para as mulheres, até para as mulheres, jovens e povos e comunidades tradicionais. Inicialmente, vale destacar que, em nosso estado, somos mais de 270 mil agricultores e agricultoras familiares. Destes que menos de 50% tem assistência técnica e menos de 30% é assistido. O que nos aponta os muitos desafios e o movimento sindical dos trabalhadores e trabalhadoras rurais está pronto para contribuir com a construção de políticas para esse tema, em cobrar, em avançar, na questão da agregação de valor da produção por meio da agroindustrialização, sair das políticas só de crédito para passar para a política de transformação, que é a gente produzir nossos produtos por meio da agroindustrialização, além de entrar na comercialização. Aqui faço destaque que a assistência técnica e extensão rural se faz fundamental. Daí a importância dessa conferência, onde esperamos que a ANATE, Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, instituída pelo Decreto 8.252, de 26 de maio de 2014, onde destaco uma das competências, artigo 2º, inciso 10º, promover a universalização dos serviços de assistência técnica e extensão rural para os agricultores familiares e os médios produtores rurais, realmente para funcionar com muita força e ajudar a agricultura familiar em todas as dimensões. E com esse objetivo, e maior é reduzir a desigualdade no campo, nas florestas e nas águas. Faço aqui um destaque, que universalizar está associado à igualdade de direitos, a receber amplamente informações, possuir direitos, benefícios, inserção dos programas de atendimento das políticas públicas, facilitando o cidadão ser informado de forma mais viável de programas que é de seu interesse. Atualmente, a assistência técnica rural fornece informações sobre acesso a crédito, a programas, políticas públicas, comercialização da produção. Tudo isso revigora e reorienta o produtor familiar. Não podendo ainda dizer que isto é um atendimento adequado, porque não tem acompanhamento. Avançar numa nova até
é trocar o pacote tecnológico tradicional pelo manejo agroecológico sustentável. Para nós é fundamental privilegiar a conservação ambiental, em detrimento da concepção anterior de um uso desenfreado de agrotóxicos e desmatamento em busca de aumento na produção. De forma geral, hoje o serviço não atende às necessidades reais. Portanto, é necessário reconhecer que é preciso mudar e fazer por um caminho diferente, sendo nesse sentido a importância de garantir padrões diferenciados para a prestação de serviços de ATER, de acordo com o perfil das famílias, nível de renda, tipo de agricultura, localização geográfica, demandas apresentadas pelos grupos, etc. Ter esse momento é fundamental e precisamos ocupar a segunda Conferência Nacional de Assistência Técnica Rural de forma forte. As mulheres querem se ver melhor dentro desse processo da Anater, com a grande demanda que tem. Precisamos nos articular com propostas à altura. Precisamos que todas as vozes das mulheres, dos jovens, sejam ouvidas. A segunda Conferência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar é um espaço de debate, de que reafirma e fortalece a importância da participação social no processo de formulação de políticas públicas voltadas para o rural. Com o lema Até Agroecologia e Alimentos Saudáveis, a conferência tem o objetivo de estabelecer estratégias e ações prioritárias para promover a universalização da terra pública de qualidade aos agricultores familiares do nosso estado e do Brasil, visando ampliar a produção de alimentos para todos. A conferência envolve em todo o processo representações das diversas instâncias de governo e da sociedade civil. A etapa nacional, a etapa estadual, prevista para 30 de maio a 3 de junho de 2016, será precedida por conferências territoriais, municipais, intermunicipais, estaduais, que acontecerá em nosso estado até 29 de fevereiro de 2016. Estamos no ciclo das conferências, que se encerram em maio com a realização da Conferência Nacional de ATER, e um dos nossos propósitos aqui é discutir os eixos para as propostas colocadas e saber como vamos nos posicionar. Esse é o nosso papel nesse momento, que a gente possa, com esse olhar, ter esse espaço para se encontrar, refletir, discutir e avançar. Muito obrigado. Obrigado, primo. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar os companheiros e as companheiras, extensionistas que estão nos assistindo nesse momento, nos municípios, nos vários municípios que estão conectados com o nosso sistema de comunicação da teleconferência. Cumprimentar os trabalhadores e trabalhadoras rurais que estão participando nesse momento, os sindicatos representados, sindicatos municipais representados aqui nessa abertura pelo companheiro Edivaldo. Saudar, enfim, a todos os produtores que irão nos ouvir e que irão participar da segunda Conferência Estadual de ATER. Saudar o companheiro Arivan, nosso delegado federal do Ministério do Desenvolvimento Agrário, aqui conosco nessa abertura, e, inicialmente, quero trazer uma mensagem do secretário Sidney Leite, que, por um compromisso, uma agenda com o governador, não pôde estar aqui conosco, mas manda um abraço fraterno a todos os extensionistas, aos produtores que nos assistem agora, e reafirma o compromisso do secretário Sidney de reestruturar a Secretaria de Produção Rural, nossa CEPROR, apoiar o nosso IDAM na sua reestruturação também, na perspectiva de cada vez melhor atendermos aos nossos produtores rurais, às nossas produtoras rurais. Portanto, o secretário Sidney, muito comprometido com essa questão, manda um abraço fraterno a todos. Além disso, o senhor governador José Melo também manda um abraço fraterno a todos os extensionistas do IDAM, das instituições que prestam assistência técnica, das cooperativas, das organizações não governamentais e aos produtores e produtoras rurais que nos assistem.
Eu sou Valdemar Cardoso, Pontes Cardoso, sou extensionista rural, sou engenheiro agrônomo. Tive a oportunidade de trabalhar ao longo de mais de 30 anos na extensão rural na CEPLAC, que é o órgão do Ministério da Agricultura que gerencia o programa de cacau no Brasil. E hoje eu estou como secretário executivo da CEPRO, apoiando o secretário Sidney, apoiando todo o sistema CEPRO na sua reorganização e implementação das suas ações. Em relação à questão da conferência, eu gostaria o companheiro Divaldo, o nosso querido primo, como é tratado amigavelmente, carinhosamente, já passou algumas informações fundamentais, mas nós teremos outros momentos ainda nessa teleconferência, onde serão abordadas metodologias, serão abordadas questões técnicas, questões conceituais de assistência técnica e extensão rural, por vários companheiros que vão estar aqui participando com os senhores e as senhoras. Eu gostaria de refletir algumas questões sobre a conferência. Nós estamos num momento de dificuldades. O ano passado, o país, por motivos diversos, teve dificuldades de ordens orçamentárias, de ordem políticas, que redundou em convergências de dificuldades políticas, institucionais e orçamentárias. E tal qual a União, os estados também tiveram suas dificuldades. Nós não somos diferentes, nós também estamos tendo dificuldades. Então, não houve disponibilidade de recursos para nós fazermos conferências detalhadas, conferências municipais, conferências alongadas bastante, com tempo ampliados, para que se pudesse ter uma discussão bastante participativa, uma mobilização muito efetiva de todas as comunidades, de todos os interiores, de todos os municípios do estado do Amazonas. E essa teleconferência é uma iniciativa do Comitê Organizacional da Conferência, da segunda Conferência Estadual de ATER, de nós nivelarmos com os companheiros, com as companheiras que mexem com a extensão rural, que trabalham com a extensão rural, que estão no município, com os sindicatos, de sorte que nós tenhamos informações reais, como estamos tendo agora nessa abertura, em tempo real, daqui a pouco, informações sobre metodologia, informações como as pautas, como agir, como proceder, para que nós tenhamos o maior proveito possível das conferências territoriais, de sorte que nós consigamos reunir informações, subsídios, para realizar uma bela conferência estadual e partirmos para a Conferência Nacional, todos articulados, o movimento social, com seus critérios de participação, o setor público, com propostas concretas, com propostas factíveis, possíveis de serem realizadas, e a exemplo do que fora feito na primeira conferência, muitas das ações, muitas das propostas foram implementadas, mas nós precisamos muito mais. Nós entendemos, enquanto governo do Estado, que a extensão rural deva ser praticada como um processo educativo informal ou não formal. Não é possível avançar na metodologia apenas de difusão de tecnologia. Não é possível tratarmos o produtor como o objeto de um processo de informação, como receptor de um processo difusionista. Nós temos que tratar o produtor, a produtora, os trabalhadores como sujeitos de um processo de construção de conhecimento coletivo, da interação do seu conhecimento empírico com o conhecimento tecnológico, e daí sim construir um conhecimento local. Para isso, para que nós consigamos chegar a esse nível, na plenitude de participação do produtor, na construção da sua autodeterminação, nós precisamos estar preparados do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista institucional, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de logística, enfim, de toda estrutura que nós temos que ter para construir e prestar um serviço de alto nível, de alta qualidade, para que o produtor se aproprie dessas informações, construa junto conosco, e aí sim ele terá a oportunidade de construir o seu destino, a sua vida econômica, e ele tendo essas informações, ele estando empoderado com essas informações,
ele poderá, então, definir qual é a escala de economia que ele vai desenvolver. Se ele fica com a pequena escala, se ele fica na média escala, se ele parte para uma maior escala. Tudo isso depende fundamentalmente desse trabalho preparatório. A exemplo do que essa conferência vai discutir, a segunda Conferência Nacional de ATE, e a doutora Eda, do IDAM, deverá fazer um relato aos colegas e às colegas que estão nesse momento, e aos trabalhadores e trabalhadoras, sobre um pouco da história da assistência rural no Brasil. Desde os primórdios da assistência técnica, lá mais acima, lá atrás, mais de 50 anos, da Embrater, que foi extinta lá no passado, para hoje, para esses momentos atuais, de uma nova reconstrução que vem se fazendo no serviço de ATE. Lento, entretanto, consistente. Então, essa conferência, essa teleconferência que nós estamos tendo nesse momento, tem exatamente o objetivo, uma estratégia de nós socializarmos, nivelarmos com os senhores aí nos locais, nos municípios, toda a metodologia, todos os processos que são desejáveis que se façam para construir uma boa conferência territorial, para que a gente evolua para uma conferência estadual bem participativa, bastante rica em informações, com identificações de necessidades, com propostas factíveis, e aí sim a gente parta para Brasília com a Conferência Nacional, com ajustes, com foco, com tudo aquilo que nós precisamos, especialmente no nosso estado do Amazonas, que é um estado diferente de todos, pela sua geografia, pela sua dimensão geográfica, pela sua fisiografia. Você sai daqui com um avião a 1h45, vai pegar uma voadeira para chegar na comunidade e às vezes tem que montar num cavalo ou num rabeta para chegar até o produtor. Nenhum estado, salvo o Acre alguns, e o Pará, tem essas características. Mas pelas nossas dimensões, nós somos diferentes. E eu falo isso com quem teve a oportunidade de trabalhar em Rondônia, trabalhar no Transamazônico no Pará, trabalhar no Maranhão, no Acre, em Goiás. E hoje eu estou contribuindo no Amazonas e aprendendo muito com o meu estado. Eu sou nativo de Parintins e tive a oportunidade de conhecer um pouco essas experiências por aí. Portanto, companheiros, já caminhando para o final da minha participação nessa abertura, quero pedir, em nome do governador Mello, em nome do secretário Sidney Leite, em nome do presidente Visoli, aqui representado pela doutora Eda, o empenho máximo de cada um, o esforço máximo de cada um. Eu sei que neste momento nós estamos num momento de transição com o nosso IDAM, com os nossos locais. As equipes encerraram os contratos, estão sendo renovados os contratos, vários companheiros deverão voltar, mas dos colegas que estão nos escritórios, apesar das dificuldades, apesar das limitações, a gente faz um apelo, no sentido de que os senhores e as senhoras se envolvam com determinação, com comprometimento, com a garra que vocês têm como infantaria, como o primeiro combate, a primeira assistência, a primeira recepção que vocês têm ao produtor, com esse carinho que nós devemos ter para os produtores, trabalhadores e trabalhadoras, que vocês se envolvam na tentativa de organizar os grupos locais, organizar os grupos territoriais e para nós realizarmos essa boa conferência territorial. Nós aqui estaremos de prontidão para apoiar naquilo que nós tivermos condições, naquilo que tivermos disponíveis para dar todo o apoio às equipes locais e territoriais na realização desses eventos. É fundamental, condição sine qua non, que os colegas aí nos municípios se envolvam com a alma, com o coração, para que a gente possa realizar as conferências territoriais, com toda a metodologia que vai ser informada daqui a pouco, para que nós tenhamos uma boa conferência estadual e para que o Amazonas chegue em Brasília com belas propostas, com bons encaminhamentos e com uma boa representatividade de todo o Estado. Um abraço a todos, prazer em estar com os senhores e com as senhoras. Ficamos à disposição lá na Secretaria Executiva, lá na CEPRO, junto com todo o sistema, com o IDAM, com a ADAF, com a ADS. Quero fazer um apelo aos colegas da ADS no interior, aos colegas da ADAF que estão no interior, que apoiem o IDAM nesse momento da construção desse processo da segunda Conferência Nacional. E aos sindicatos, especialmente, aos trabalhadores e trabalhadoras, que a gente
nos integremos aos grupos locais aí, para que a gente possa, a exemplo do que o Primo está fazendo aqui, a exemplo que a FETAG está fazendo conosco, junto com o MDA, junto com as outras instituições, os vários sindicatos não governamentais, juntos nós teremos forças para fazer muita mudança. Um grande abraço a todos, uma bela conferência municipal. Bom, primeiramente, bom dia a todas, a todos. Cumprimentar aqui a FETAGRE, na figura do Primo, Edivaldo Lopes. Cumprimentar o governo do Estado, que é através na figura do Valdenor Cardoso, representando o secretário Sidney Leite. Agradecer a SEDUC, ao espaço cedido, a oportunidade de estar conversando com os agricultores, com as agricultoras familiares, com os técnicos, e estar nos ajudando a construir a segunda Conferência Nacional de IATER. Nós estamos aqui com um objetivo muito claro: realizar a etapa estadual, construir a Conferência Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural, que trata justamente o lema até agroecologia e alimentos saudáveis. Como o Valdenor colocou, a Amazônia é imensa, é muito grande. Nós nos juntamos, os agricultores, os técnicos, os gestores, para fazer as coisas acontecerem, ou elas podem até acontecer, mas acontecerão muito lentamente. E aqui a gente já conversou com o nosso governador, e ele se colocou à disposição para estar construindo esse momento de diálogo com a sociedade, de diálogo com os técnicos, para estar melhorando o serviço de IATER no estado do Amazonas. A FETAGRE, ela tem um papel importantíssimo, como o Primo colocou aqui. O nosso ministério, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, ele surge e é fortalecido a partir da luta dos trabalhadores. São os trabalhadores que estão defendendo diariamente esse ministério, o Ministério do Desenvolvimento Agrário. É o ministério que trabalha com a agricultura familiar. E aqui meu agradecimento à FETAGRE, à CONTAG, que diariamente estão fazendo a defesa desse ministério. No mais, saudar aqui os nossos colegas da coordenação estadual que estão nos ajudando a organizar essa conferência. Tem aqui o Poder Público, tem CEPRO, mas tem FETAGRE, tem sindicatos participando da COI, e essa conferência vai acontecer graças à dedicação desse povo também. Trago aqui um abraço do nosso ministro Patrus Ananias, que no momento da sua posse, Valdenor, ele reafirma o compromisso do governo federal com a questão da reforma agrária. Ele colocou uma missão muito clara para o nosso ministério: assentar. Tem aproximadamente 15 mil pessoas acampadas no país. Então nós temos uma missão muito clara: assentar essas pessoas. No mais, o nosso país ele tem se tornado um dos grandes consumidores de agrotóxico do mundo. Então, nós trazemos também essa missão dentro do nosso ministério de produzir alimentos saudáveis. E essa conferência ela vem para isso também. E outra questão importante e estratégica do nosso ministério, que o nosso ministro colocou para a gente trabalhar isso fortemente nos estados, é trabalhar o desenvolvimento territorial, fortalecer os territórios. Porque nós acreditamos que nesse espaço, com a participação da sociedade civil, com a participação do poder público, a conversa ela flui melhor e as propostas elas são mais qualificadas, saem mais próximas da realidade daqueles que tanto precisam. E é com esse objetivo de envolver o maior número possível de pessoas, de municípios, nesse processo da Conferência Nacional, é que nós estamos realizando essa teleconferência preparatória. A ideia aqui é dizer como que essas conferências vão acontecer e a importância delas para o nosso Estado. Nós temos 3 momentos
hoje. O primeiro momento é esse, de mesa, de uma fala mais política. A segunda vai ser uma apresentação mais específica do que é essa questão da ATER, Assistência Técnica e Extensão Rural. E aqui a gente já agradece o presidente Visório por disponibilizar seus técnicos, disponibilizar aqui a doutora Eda para estar nos ajudando nesse processo. No segundo momento, nós vamos trazer o Clóvis, que é o nosso consultor em desenvolvimento territorial, que vai explicar mais essa questão metodológica. E aqui a importância do Valdenor é para dizer que nós queremos realizar essa conferência. Não é fácil, por conta, nós estamos passando num período onde os recursos estão limitados, mas aqui a gente tem um compromisso do governo federal, nós temos um compromisso do governo do estado e um compromisso aqui da sociedade civil organizada de estar realizando essas conferências, e nós vamos realizá-las. No mais, a conferência ela traz questões importantíssimas de conquistas históricas. A conferência ela traz uma preocupação aqui, que essa nossa conferência, os delegados que vão nos representar na nacional são 50% homens e 50% mulheres, né? Nós precisamos garantir a participação de jovens também. Nós precisamos garantir a participação de povos e comunidades tradicionais. Então, no mínimo, nós temos aí que ter 20% de jovens e, no mínimo, 20% de povos e comunidades tradicionais. Com a lei de 2010, que traz a questão, que vem reestruturar a questão da assistência técnica no país, foi colocada uma missão de criar uma agência nacional que ajudasse a regularizar e a trabalhar a questão da assistência técnica e extensão rural do nosso país, que foi a ANATER. A ANATER, no lançamento do Plano Safra 2015, ela começou a ser reestruturada. Esse ano de 2016, nós já temos uma equipe que está coordenando a Agência Nacional de Assistência Técnica, e ela tem uma preocupação que é fundamental para o avanço e melhoria da qualidade de vida dos agricultores familiares, que é justamente a universalização da ATER pública de qualidade, né? Nós queremos que a assistência técnica chegue a todas as pessoas das comunidades mais distantes, lá nos nossos ribeirinhos, até aquelas pessoas que estão aqui na periferia e que precisam de assistência técnica. O Primo colocou uma questão importante. Sem a participação dos nossos técnicos, nós não conseguimos avançar. Sem a participação, sem a valorização dos nossos técnicos, nós não conseguimos avançar nesse processo de levar serviço de qualidade e assistência técnica de qualidade para as pessoas que mais precisam. E a conferência, ela vem com essa missão. Onde nós vamos nos municípios, quando nós participamos nos eventos nos territórios, as pessoas sempre falam, o governo federal, o governo central precisa entender que a Amazônia é diferente. E o governo central, hoje o nosso ministério, ele está devolvendo a bola para a gente. Ele está dizendo para a gente, escrevam então isso. Né? Escrevam em que vocês são diferentes, em que vocês precisam. Então, meus amigos, minhas amigas, vocês que estão participando aí, a ideia é que a gente coloque no papel aquilo que a gente acha que não tem que ficar de fora, né? Aquilo que não deve ficar de fora. Então, essas videoconferências, ela tem o objetivo de ampliar a participação dos municípios, bem como qualificar as nossas propostas, né? A ideia é que cada município discuta, no mínimo, 5 propostas que não devem ficar fora da conferência estadual, né? Que cada município, que cada território apresente, no mínimo, 30 propostas que não devem ficar fora da conferência estadual.
E nós do Estado, nós vamos realizar aqui a nossa conferência no final de março e no início de abril, nós vamos tirar 20 propostas que nós achamos que não devem ficar fora da Conferência Nacional. É esse o nosso objetivo, qualificar nossas propostas. É dizer onde o sapato aperta e muito mais de dizer onde ele aperta, é dizer como que a gente vai fazer para que como que esse sapato fique mais macio no pé da gente. Então não adianta só reclamar. Esse é o momento agora de a gente propor. Então vamos ser ousados, propor, colocar aquilo que a gente vai melhorar a vida de todos. No mais, eu agradeço aí os companheiros que estão aí em Parintins, aí em Humaitá, em Tabatinga, em Boa Vista do Ramos. Nós temos aí aproximadamente 40 municípios participando dessa videoconferência. Então, bom trabalho para todos nós. Agradeço a participação de todos. Obrigado. Bom dia a todos os colegas extensionistas do IDAM, os agricultores familiares, a sociedade civil organizada que está participando dessa videoconferência que trata exatamente da Conferência Nacional, da segunda Conferência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, que será realizada em Brasília. A proposta dessa conferência é muito importante, já foi relatada aqui pelos palestrantes que nos antecederam, mas nesse momento eu quero fazer um agradecimento à SEDUC pela essa oportunidade e falar a todos os colegas e participantes dessa videoconferência nos municípios do estado do Amazonas da importância de estar aqui representando o IDAM e o nosso presidente, Edmar Visoli, o qual se encontra de férias e deu um apoio significativo à realização dessas conferências territoriais que ocorrerão em determinados municípios do estado do Amazonas, já selecionados previamente. Nós vamos falar agora da questão da TER. Por que essa conferência tem essa preocupação com a questão da assistência técnica e extensão rural no país? O serviço nada mais é do que um serviço gratuito, a TER pública, constitucionalmente determinada e referendada pela Constituição de 88 para todos os agricultores familiares do Brasil. Esta TER, ela se preocupa com a assistência técnica propriamente dita, ou seja, aquela onde o extensionista, o engenheiro agrônomo, o veterinário, o engenheiro de pesca, qualquer profissional competente, cadastrado nesse serviço de extensão rural, ele passa uma orientação técnica. Mas o que mais tem preocupado as instituições públicas, a sociedade organizada, aos governos, é exatamente essa outra parte da assistência técnica, que é o ATER propriamente dita, a extensão rural propriamente dita. Essa extensão rural, ela tem uma conotação importantíssima, que é a de levar a todos os agricultores e agricultoras familiares o acesso às políticas públicas, sejam essas políticas públicas federal, estadual ou municipal. Como é que isso ocorre? Isso ocorre através desse serviço gratuito realizado no estado do Amazonas pelo IDAM e por determinadas e significativas organizações não governamentais, que também prestam serviço de assistência técnica e extensão rural, aos quais eu quero cumprimentá-los e pedir que participe efetivamente dessas conferências, para que eles entendam mais e melhor e realmente contribuam no sentido de que as propostas elaboradas, discutidas nessas conferências municipais, que são, a bem da verdade, representativas dos territórios, elas venham com conteúdo para o que foi colocado aqui pelo nosso representante do MDA, que a gente mostre as diferenças, as dificuldades, a cara do nosso estado,
sempre quando a gente tem alguma reunião em Brasília, que a gente cita as diferenças de trabalhar na Amazônia, destacadamente no Amazonas, isso aqui não é melhor nem pior, é diferente. Então eles nos pedem, me mostre o custo Amazônia, me mostre quais são as diferenças, me mostre do ponto da logística, como é que você chega a um agricultor familiar. Então, essas propostas, elas devem considerar muito essa situação de diferença entre o nosso estado, os estados da região norte, que há diferença significativa entre o Acre e o Amazonas, por exemplo, e principalmente no Brasil como um todo. Bem, a conferência, ela tem um objetivo importantíssimo. Qual é esse objetivo? É universalizar o serviço de assistência técnica rural e qualificar esse serviço. Vamos trocar isso em miúdos. O que seria universalizar? A universalização do serviço de assistência técnica rural, ela passa pelo atendimento a todos os agricultores familiares do estado, desse estado, dos demais estados, consequentemente do Brasil. Se a gente pensar que no estado do Amazonas, levantados em 2015, nós IDAM, atendemos a 65.150 agricultores familiares e agricultoras familiares. E nós temos uma demanda reprimida através de estimativas de aproximadamente 195 mil famílias de agricultores familiares que não são atendidos ainda pelo Estado, ainda pelo serviço oficial, público de assistência técnica e também pelas organizações que prestam esse serviço. Esta é a grande finalidade, o grande objetivo destas conferências que vão desaguar numa conferência nacional. O eixo, o panorama principal dessa conferência, ela passa também por uma questão importantíssima, que é a produção de alimentos limpos, consequentemente com a proposta da inclusão da agroecologia no processo produtivo. Não só no processo produtivo, mas em todo esse processo da cadeia dos alimentos consumidos pelos brasileiros, pelos amazonas de modo geral. Seja no plantio, seja na pós-colheita, seja na comercialização, seja no transporte, aonde esses alimentos têm a sua fase de caminhos até chegar à mesa do agricultor e à mesa do consumidor, porque, para maior esclarecimento, a agricultura familiar é responsável hoje por mais de 70% de todos os alimentos que vão para a mesa dos brasileiros de modo geral, de norte a sul, de leste a oeste. O MDA tem, juntamente com a FAO, tem um documento importantíssimo, um levantamento que mostra, produto por produto, o que chega na mesa do consumidor, do brasileiro hoje, através da agricultura familiar, feita através de homens e mulheres do campo. Como é que essa agricultura familiar tem tomado no curso da história essa importância para o Brasil? Primeiro começou aquela história que tem males que vêm para bem. Desmontaram todo o serviço de extensão pública do Estado em um dos governos desse país. A retomada da construção dessas entidades públicas, instituições, seja ela a autarquia, a empresa pública, não importa a forma jurídica dela atuar. A reconstrução disso aí fez com que houvesse um debate nacional, principalmente puxado pelas instituições não governamentais, pela sociedade. A sociedade discutiu com muito afinco, com muita responsabilidade, com muito interesse, a importância do serviço de assistência técnica rural para a agricultura no Brasil. E isso levou a um dos maiores programas, que tem exatamente 20 anos de existência, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. A princípio, ele tinha vários segmentos.
ele era um programa que atendia a vários segmentos da população rural. Hoje, nos últimos talvez 8, 10 anos, ele tem priorizado as suas ações ao crédito, que é um meio e não fim, um meio de se melhorar a possível produção de alimentos. Mas o crédito, como meio, ele deve ser respeitado na sua forma de implantação, de utilização, para que se respeite as questões ambientais e se respeite também a vida, a convivência desse agricultor, dessa agricultora com o meio ambiente e com as outras políticas públicas, ou seja, o acesso dessas políticas públicas pelos agricultores familiares. Então, o PRONAF, que existe de 1996, foi uma das grandes políticas públicas para a agricultura familiar. Em seguida, nós tivemos a Lei da Agricultura Familiar. Por que foi preciso uma lei para que se criasse uma agricultura familiar? Porque nós tínhamos uma confusão de categorias para essa agricultura no Brasil todo. Era médio produtor, microprodutor, pequeno produtor rural. Daqui a pouco, assentado era uma coisa diferente desse agricultor. O pescador artesanal era diferente. Então, essa lei, ela veio para unificar essa denominação da agricultura e do agricultor familiar. O agricultor familiar é o assentado, é o ribeirinho, é o indígena, é a quebradeira de coco do Maranhão, é o pescador de determinados tipos de segmentos de pescado, é a pessoa que está trabalhando dentro de um assentamento, é o assentado. De modo geral, essas pessoas se enquadram, a lei determina as principais características que compõem esse agricultor familiar. Então, a lei veio para isso, para organizar este segmento produtivo da sociedade no meio rural. Em seguida, nós tivemos a Política Nacional de ATE. A lei é de 2006, a política de 2010. Essa política, ela precisa ser cada dia fortificada, cada dia mais respeitada, cada dia mais compreendida, tanto pelo poder público como pela sociedade de modo geral. É exatamente na busca de fortalecer as políticas públicas que estão contidas na Lei da Agricultura Familiar, na Lei da Assistência Técnica e Extensão Rural, na PINATE, que essa conferência também tem como objetivo. Essas conferências. Então, essas conferências devem procurar nas suas propostas formas de fortalecer, tá, o serviço de assistência técnica e extensão rural, forma de qualificar esse serviço. O que é qualificar o serviço? É você ter no campo profissionais capazes que saibam o que é assistência técnica e extensão rural. Porque tem muitos profissionais que praticam assistência técnica e extensão rural, mas eles desconhecem, infelizmente, a importância do ATE, a importância desse ER, dessa extensão rural, que é exatamente você contribuir como extensionista, como agente de desenvolvimento, junto ao agricultor, para que ele acesse toda e qualquer política pública, para ele conheça os seus direitos, os seus deveres e as suas oportunidades, principalmente, de se incluir a essa massa de trabalhador do campo, de trabalhador rural, que é capaz de produzir aquilo que nós consumimos no nosso dia a dia. Então, a conferência, além de tudo que já foi dito aqui, ela tem objetivos como a qualificação do serviço e a universalização do serviço. A universalização é atingir no estado do Amazonas, por exemplo, os 194 mil, aproximadamente 195 mil agricultores familiares que não têm hoje
não recebe, não tem a participação efetiva na sociedade, na comunidade, no município onde ele mora, ainda dos trabalhos realizados pelo IDAM ou por outra forma de prestador de serviço de ATE, seja ela não governamental ou uma empresa privada. Então, isso é universalizar, é chegar a esse agricultor familiar esse serviço, com as orientações técnicas necessárias, com a capacidade de incluir essa pessoa no PRONAF, com a emissão da sua DAP, ou seja, da sua declaração de aptidão ao PRONAF, com a emissão do CAR, com acesso à Bolsa Família, com acesso principalmente aos contratos realizados entre o IDAM e o Ministério do Desenvolvimento Agrário, um grande parceiro nesse nosso trabalho, com apoio do governo do Estado, com todas as políticas governamentais que estão nos municípios, através de suas representações, com as políticas municipais que tem no município. Então, esses agricultores que, na grande maioria, não tem nem carteira de identidade, que os seus filhos não são não registrados. Isso é um serviço que deve ser feito pela ATE. Ah, mas eu pensei que a ATE era ir lá e ensinar como colher laranja, ou como plantar tomate, ou como cuidar de galinha caipira, ou como fazer um canal de igarapé. ATE é tudo isso. E mais essa necessidade de incluir esses agricultores nas políticas públicas que existem, sejam elas federal, estadual, municipal, mas que ele acesse, que ele tenha direitos a essa política. Isso é a universalização, que é o grande objetivo da conferência. A qualificação é que esse serviço seja bem feito. Seja feito com responsabilidade, seja feito com conhecimento, porque a assistência técnica e extensão rural é um processo de educação informal. E que ela utiliza o quê? Os seus meios e métodos. Quando você faz uma reunião com os agricultores, você deve conhecer, você extensionista, você prestador do serviço de ATE, deve conhecer os princípios que orientam uma reunião. Porque uma reunião não é um ajuntamento de pessoas para discutir coisas sem sair dali com nada. Quando você vai a uma propriedade fazer uma visita de assistência técnica, você não vai tomar um cafezinho, você tem uma forma de abordagem, que é um dos métodos da extensão rural. Quando você faz uma demonstração de método, você também tem uma forma de abordagem. Tudo isso são métodos e técnicas que baseiam, que são os pilares do serviço de assistência técnica rural. Então, essa qualificação, o extensionista saber como é que ele faz, como é que ele pratica junto ao agricultor familiar, tanto na sua abordagem como no seu contexto, o que é aquilo que ele está fazendo, o que é uma unidade demonstrativa, o que é uma reunião, o que é um intercâmbio, isso é qualificar o serviço, é fazer com conhecimento. Esse conhecimento é fundamental para que o serviço tenha qualidade, para que você chegue a esse agricultor de uma forma respeitosa, respeitando ele como indivíduo. Falar em respeito é importantíssimo para a extensão rural, que se respeite o conhecimento do agricultor. O extensionista não pode chegar lá sabendo tudo. Ele tem que ouvir primeiro, que tomar o conhecimento de como aquele agricultor faz o seu trabalho. Ele é apenas um indivíduo que vai cooperar com a realização daquele trabalho. Então, o conhecimento desse agricultor familiar, seja ele homem, mulher, indígena, assentado da reforma agrária, ou outra categoria, pescador, outra categoria de agricultor familiar, deve ser respeitado o seu conhecimento. O que você vai acrescentar a ele é um pouco do seu e receber dele o que ele tem. Então, isso é importante, isso é qualificar, isso é valorizar o serviço de assistência técnica e extensão rural. A gente tem trabalhado muito no IDAM, nesse sentido, de qualificar esse serviço, de se fazer mais extensão do que assistência técnica. Porque a assistência técnica é uma coisa que a gente aprende na escola, que repassa, entendeu? Através de seus métodos e técnicas, através dos seus grandes formulários, até dos pacotes, como se fez antigamente. Agora, a extensão
é uma coisa importante, é uma coisa da qualidade mesmo do extensionista, sabe? Da importância que ele dá a esse serviço ao qual ele pertence. É da importância que ele dá em chegar esse agricultor com respeito, com conhecimento do que ele vai fazer e com a intenção, entendeu? De melhorar a vida daquele agricultor através daquilo que ele tem direito. Daquilo que ele tem direito, porque ele tem direito às políticas públicas, educação, saúde, saneamento básico, segurança, moradia, organização, tudo isso. E ele, às vezes, está tolhido, na grande maioria, desse direito, porque não tem quem dê uma assessoria a ele, quem diga para ele aonde ele deve procurar a sua aposentadoria, quais as vantagens que ele tem em ter uma carteira de produtor rural. Infelizmente a carteira é do produtor, ainda não tem a denominação do agricultor rural, do agricultor familiar. Mas a importância dele ter essa carteira, a importância dele registrar o filho, da mulher fazer o pré-natal, das vacinações, da segurança, do trânsito dele na cidade, dele ter uma carteira, se ele tem uma moto, dele ter um documento legal de condutor de moto. Isso é extensão rural. E aí você chega no município e a pessoa diz assim, eu estou fazendo um bocado de coisa, mas não estou fazendo assistência técnica, não estou fazendo até. Está fazendo até. Na hora que você orienta esse agricultor, como ele vai formalizar junto ao sindicato, junto às instituições legais, a sua organização, como é que ele acessa, entendeu, a uma política pública municipal, você está fazendo o que o Brasil quer, o que o governo federal, os governos federais, os governos estaduais e municipais, de sã consciência, com responsabilidade, quer para o agricultor familiar. É exatamente que ele chegue, ele tenha acesso a isso aí, que ele tenha a extensão rural. Então, essa extensão rural é a qualificação do seu serviço. Entendeu? Então, nós precisamos fazer dessa conferência chegue a alcançar os seus objetivos, que é a qualificação e a universalização do serviço de ATE. Essa qualificação, ela passa pelo bom trabalho do extensionista e dos atores que estão envolvidos, pelo respeito às condições ambientais, agroecológicas, pela produção de alimentos saudáveis e principalmente pelo acesso a todas as políticas públicas que o agricultor familiar tem direito. Então, eu agradeço a atenção de todos, espero ter contribuído para elucidar, esclarecer, levar ao conhecimento de todos o que é o serviço de assistência técnica e extensão rural. É uma forma de educação continuada, informal, que tem métodos e técnicas e tem compromisso e responsabilidade. Bom dia. Depois dessa participação da Eda, eu não vou chamar mais ela só de Eda, professora Eda, daqui para frente, professora Eda. Acho que essa participação da Eda ela é importante porque justamente a gente não quer, a gente quer a participação das pessoas, mas a gente não quer que as pessoas vão falar coisas apenas das suas comunidades, né? Eu preciso de motosserra, eu preciso de rabeta, né? Tem coisas que a gente precisa contextualizar, a gente precisa de uma lei, inclusive estadual, que regulamente a questão de recurso para assistência técnica no Estado. A gente precisa, as nossas propostas, elas têm que beneficiar, como a Eda falou aqui, nós temos aproximadamente 200 mil trabalhadores da agricultura familiar, nós temos homens e mulheres, jovens, comunidades tradicionais. As nossas propostas têm que abranger esse público. E a ideia de fazer essa contextualização, como a assistência técnica vem se desenvolvendo ao longo dos tempos, é que a gente, nesses nossos encontros municipais, nesses nossos encontros territoriais e nesses encontros estaduais, a gente coloque propostas que venham contribuir para o avanço justamente. E a Conferência Nacional de ATE, a segunda Conferência Nacional de ATE,
ela tem essa preocupação, né, de estar avançando, mas com a participação. As conferências, elas têm essa preocupação, como o primo aqui no primeiro momento falou, de garantir a participação dos trabalhadores. Eu vou aproveitar aqui agora para utilizar a minha cola, para ser mais objetivos com vocês, porque a ideia aqui é dizer o que cada município tem que fazer, o que cada instituição tem que fazer. Então, a segunda Conferência Nacional de ATE, ela tem como objetivo definir estratégias e ações prioritárias para promover a universalização da terra pública e de qualidade aos agricultores familiares do Amazonas e do Brasil. Por meio de um diálogo e da integração entre sociedade civil, governos e representações de agricultores familiares. Todos têm como referência a Política Nacional de ATE. Essa nossa conferência, ela vem, o governo federal, os movimentos sociais, as mulheres, elas estão preocupadas com essa questão do alimento saudável. O Brasil, ele se tornou um dos maiores consumidores de agrotóxico do mundo. E a Conferência Nacional de Segurança Alimentar, ela já trouxe também esse tema, a preocupação com alimentos saudáveis, como reduzir a quantidade de agrotóxicos. Então, o lema da nossa conferência, meus amigos e minhas amigas, é ATE Agroecologia e Alimentos Saudáveis. A gente quer universalizar a assistência técnica para quê? Para vender pacotes tecnológicos? Não, nós queremos universalizar a assistência técnica de extensão rural, para produzir alimentos saudáveis, produzir qualidade de vida para as pessoas do campo e para as pessoas da cidade. Importantíssimo aqui a questão dos calendários, certo? Nós criamos aqui a coordenação estadual, e a coordenação estadual propôs que as conferências territoriais, nós vamos realizar, a ideia é realizar 7 conferências territoriais. Cada território do estado do Amazonas tem que realizar uma conferência. E as conferências territoriais, elas têm que acontecer até o dia 29 de fevereiro. Então, até o dia 29 de fevereiro, aí o Guerreiro, os companheiros de Humaitá aí, com a participação do INCRA, do Lucas, os companheiros do Médio Juruá, do Alto Juruá, professor Rodrigo, lá em Tabatinga, do NEDET, tem que ajudar a construir as conferências territoriais. A nossa conferência estadual, ela vai acontecer ela tem que acontecer até o dia 15 de abril. Só que nós não queremos fazer ela no dia 15 de abril. O COI está propondo que a gente faça ela na primeira semana de abril. Nós tínhamos aqui uma proposta do dia 30, 31 e dia 1º, mas aqui talvez mas na primeira semana de abril, na próxima semana, a gente já vai estar mandando para vocês quando que vai acontecer a conferência estadual. Porque a gente precisa se antecipar para estar verificando o lugar, compra de passagens, hospedagem, essas questões que são importantes. E a Conferência Nacional, ela vai acontecer no dia 31 de maio a 3 de junho de 2016, em Brasília. Uma preocupação, às vezes nós queremos ser delegados, nós lutamos para ser delegados. O Ministério do Desenvolvimento Agrário, o governo federal, ele vai transportar, ele vai ficar responsável pelo transporte, hospedagem e alimentação dos delegados de Manaus para Brasília. Então nós precisamos fazer uma articulação aí no município para que os delegados consigam chegar ou em Manaus, ou em Tabatinga, ou lá no Acre, para estarem participando para ir para as conferências nacional. A conferência, ela vai trabalhar 3 eixos específicos, e que vai ser um Sistema Nacional de ATE, que é o fortalecimento institucional, estruturação, gestão, financiamento e participação social, que é sem uma voadeira, sem um carro, os técnicos não conseguem chegar. Nós precisamos, desde 2003,
quando a gente voltou a reestruturar a CEPRO, que o Ministério tem investido em infraestrutura para assistência técnica. Mas aquilo que nós temos ainda é pouco. Então nós precisamos avançar nisso. Os movimentos sociais precisam dizer como eles participam mais das tomadas de decisão. Por exemplo, nós fizemos uma chamada, nós estamos atendendo aqui com o IDAM, aqui com a EDA, aproximadamente 10 mil famílias na chamada do Programa Brasil, do Programa Brasil Sem Miséria, chamada de até do Programa Brasil Sem Miséria. Levar assistência técnica para pessoas que nunca tiveram acesso à assistência técnica. Olha só o desafio. Né? Uma coisa é levar assistência técnica aqui na periferia do município. Outra coisa é levar assistência técnica em comunidades com 3 dias de viagem. Então, como garantir a participação dessas pessoas na avaliação, né, no monitoramento desse serviço? Então, esse é o nosso desafio, precisamos colocar no papel. Outra questão é a terra e políticas públicas para a agricultura familiar. Os movimentos sociais, aqui a FETAGRE, os territórios têm dito, o campo, a floresta, ou como o primo falou, lá os povos das águas, nós não queremos só produzir. Nós escolhemos aquele lugar para morar, para viver. Então, nós precisamos de outras políticas públicas. Educação de qualidade, saúde de qualidade. Então, é esse desafio. Como integrar a questão que a Eda colocou aqui, professora Eda colocou aqui, das várias possibilidades de políticas públicas e integrar com a questão da assistência técnica e extensão rural. Outro eixo importante é formação e construção de conhecimento na terra. E aqui a gente destaca aqui esse mecanismo, essa metodologia que nós estamos usando para conversar com as pessoas aí na ponta. Né? Nós utilizamos ainda muito pouco a questão da tecnologia de comunicação. Né? Nós temos aqui um sonho de consumo nosso. É que a gente integre a questão do ensino, da pesquisa e da extensão. Né? Como trazer a Embrapa, como trazer as universidades públicas para esse processo. Eu acho que essa conferência ela traz essa preocupação também. Né? E todo mundo está se movimentando nesse sentido. A Embrapa, o MAPA estão discutindo a questão da agroecologia. Né? A UFAM está formando os técnicos. Como que a gente traz as pessoas para esse processo para fortalecer aqui esse eixo? Então, são 3 eixos que precisam ser trabalhados. E dentro de cada eixo, nós temos preocupações que são chamadas de os temas transversais. Certo? Se para cada eixo nós vamos lançar 10 propostas, cada proposta dessa tem que ter proposta específica para as mulheres rurais. Tem que ter propostas específicas para jovens rurais e para povos e comunidades tradicionais. Por quê? Porque todo mundo está dentro. E às vezes, quando a gente faz proposta, a gente se esquece desse pessoal. Então, a gente não deve se esquecer. Né? E aí, a necessidade das mulheres, dos jovens e das comunidades tradicionais estarem participando. Da participação. Nós vamos ter delegados natos formados pela comissão organizadora estadual. Né? Nós vamos, para participar da nacional, nós vamos ter os delegados natos escolhidos pela comissão organizadora. Nós vamos ter, das conferências territoriais, vão resultar 94 delegados eleitos nas etapas territoriais, conforme o quadro que daqui a pouco nós vamos estar falando. E vamos ter ainda os convidados definidos através de critérios a serem aprovados pela comissão organizadora estadual. Por exemplo, eu acho que é importantíssimo o nosso secretário da CEPRO, o Sidney Leite, participar. É importantíssimo o Visoli participar. É importantíssimo, inclusive, determinadas pessoas, como o Tomás da Conab, participar. Essas pessoas precisam participar porque elas muito contribuem, muito conhecem da questão do nosso Estado e podem participar têm que participar desse processo. Por exemplo, na metodologia definida, nós colocamos que, no mínimo, deveriam vir 2 delegados por município.
Lógico que tem a preocupação com passagens, que é a grande preocupação nossa no momento de recursos escassos. Então, no Alto Solimões, nós teríamos 18 delegados para participarem da etapa estadual. 18 delegados para participarem, 2 por município, 9 municípios, 18 delegados, certo? E aí, o maior número de delegados tem que ser da sociedade civil. Seriam 12 da sociedade civil e 6 do poder público. Do Baixo Amazonas, por exemplo, nós teremos 14 delegados para participar da etapa estadual, certo? Sendo 9 da sociedade civil e 5 do poder público. Manaus em torno são 30, né, sociedade civil 20 e poder público 10. Rio Negro da Cidadania são 6, né, 4 da sociedade civil e 2 do poder público. Madeira são 12 ao todo, 8 da sociedade civil e 4 do poder público. Alto Juruá, 8, 5 da sociedade civil e 3 do poder público. Médio Juruá, 6, 4 da sociedade civil e 2 do poder público, totalizando 94 delegados, sendo 62 da sociedade civil e 32 do poder público. Olha a preocupação com a sociedade civil. O governo federal, o governo estadual querem ouvir a sociedade civil, né, aquela que recebe assistência técnica, né, aquela que sente as dificuldades. Mas também é importante ouvir os técnicos. A participação dos técnicos qualifica, ajuda a qualificar as nossas conferências. A representatividade, como que fica? A representação dos delegados eleitos na segunda ANATER em todas as suas etapas deverá obedecer aos seguintes critérios. Eu sei que já tem gente escrevendo isso aí, mas não se preocupe, nós vamos estar mandando isso para vocês via e-mail. O COI aqui vai estar, a partir dessa videoconferência, vai estar pegando contato. A Rosane está criando aqui um grupo no Zap para estar recebendo ideias, recebendo críticas e está compartilhando esses documentos com vocês. Então, 2/3 dos delegados tem que ser da sociedade civil, sendo 75% de representantes da agricultura familiar, de acordo com o estabelecido pela Lei 11.326. 2/3 da agricultura familiar. Por exemplo, lá do Baixo Amazonas, são 14 delegados. Desses 14, 9 tem que ser da sociedade civil. Desses 9, 6 tem que ser beneficiários, agricultores que receberam o serviço de assistência técnica. 6 tem que ser dos 9 da sociedade civil. Os 3 são técnicos, os 3 podem ser as outras pessoas, mas no mínimo tem que vir os agricultores familiares beneficiados pela questão da assistência técnica. 25% representações de entidades não governamentais representadas do serviço de ATER. Nós não queremos, nós queremos que as outras instituições que prestam serviços de ATER, exemplo que nós tivemos lá no Baixo Amazonas, nós temos a Cotempa, aqui em Manaus, nós temos IDESAN, nós temos as outras instituições que prestam assistência técnica para os agricultores familiares. Nós queremos também a participação desse público para ajudar a qualificar, porque eles prestam um serviço relevante aí para os agricultores familiares. Então, isso aqui é a sociedade civil. O poder público tem que ser 1/3, né? E desse 1/3, olha a nossa preocupação, que é, na verdade, uma definição da nacional ajustado pelo COI estadual. 60% do poder público são entidades governamentais executoras de serviços de ATER. Entidades governamentais executoras dos serviços de ATER, né? Isso gerou um debate para a gente, mas já está bem encaminhado essa questão. E 40% são órgãos públicos dos poderes executivos, legislativos e judiciários.
né? É importante, nesse caso aqui, seria importante a participação do secretário de produção, seria importante de uma pessoa da Câmara Municipal que trata dessa questão da agricultura, da cooperativismo, do associativismo, estar participando. E importantíssimo que inclusive vi em primeiro plano, que é a questão da paridade, né? Quando fala-se paridade, 50% homem, 50% mulher. Baixo Amazonas vai trazer 14 delegados, 7 homens e 7 mulheres. Isso já é de lei, é uma conquista que o nosso Ministério já assume desde a Conferência de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, que a gente espera que as outras conferências também já estão seguindo a questão da paridade. E aí tem a cota mínima, 20% de jovens e 20% de povos e comunidades tradicionais, né? Então, do Baixo Amazonas, por exemplo, que eu estou dando o exemplo aqui, tem que vir no mínimo 3 jovens e no mínimo 3 pessoas de povos e comunidades tradicionais, certo? Das etapas territoriais. As conferências territoriais devem ser realizadas em todos os territórios da cidadania e territórios rurais. Ok? Nós sempre temos uma preocupação, por exemplo, o Alto Juruá, que as passagens são caríssimas, o Médio Juruá, que as passagens, como que vai ficar? Daqui a pouco o Clóvis vai explicar, mas é importantíssimo, talvez, é importantíssimo que esses territórios realizem suas conferências, né? Os municípios que não participam dos territórios podem participar? Podem, mas aí também nós vamos explicar lá na frente. Quem não puder participar, nós vamos estar mandando o formulário para vocês colocarem propostas para virem para estadual, certo? Devem ser constituídas nos territórios comissões organizadoras territoriais sob a orientação da Comissão Organizadora Estadual, obedecendo à representatividade de gênero, de jovens e de povos e comunidades tradicionais. Ou seja, nós temos aqui uma coordenação organizadora estadual, que nós chamamos COI. Aí no território, saiu daqui da nossa videoconferência, vocês vão ter que formar o COT, que é a Comissão Organizadora Territorial, que tem que ter a participação dos homens, das mulheres, dos jovens, povos e comunidades tradicionais. Nós estamos com dificuldade de garantir a presença de povos e comunidades tradicionais. Formam a COT e façam convite para essas pessoas estarem participando, né? Então, precisa formar essa COT. É necessário, porque só uma pessoa para fazer tudo não dá. Então, a COT é para as pessoas dividirem trabalhos e responsabilidades. A representação dos participantes deverá obedecer os seguintes critérios. Isso aqui já é a questão da comissão. 2/3 de sociedade civil, sendo 50% de representações da agricultura familiar, 50% de representações das organizações participantes dos colegiados territoriais e 1/3 de representantes de entidades governamentais participantes dos colegiados territoriais. Essa é uma orientação que a gente dá, mas também que a COT aí, dependendo da sua necessidade, pode fazer seus ajustes. A coordenação dos trabalhos das conferências territoriais de assistência técnica de extensão rural será de responsabilidade das COTs, compostas pelas coordenações dos colegiados territoriais. É importantíssimo que as coordenações dos colegiados territoriais participem da COT, certo? Ou do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, onde o colegiado está com dificuldade com a sua coordenação, um conselho organizado pode assumir essa questão. As etapas municipais e intermunicipais. As conferências municipais e intermunicipais são facultativas. Os municípios que tiverem interesse devem manifestar a intenção junto à Comissão Organizadora Estadual. Então é só ligar aqui para a gente, para mim, para a Eda, para o Clóvis, para o Carlos, para o primo da FETAGRA e dizer: nós queremos realizar nossa conferência municipal. Como que a gente faz para participar? E que a gente vai estar mandando orientações aí para vocês.
devem ser constituídas nos municípios comissões organizadoras municipais ou intermunicipais, conforme o caso, sob orientação da comissão organizadora estadual. No mais é isso. Então, nós podemos ter conferências municipais, é obrigatório as conferências territoriais, e das conferências territoriais nós tiraremos delegados para participarem da conferência estadual. Se o município tiver condições de tirar seu delegado e mandar para a conferência estadual, está aberto, não tem problema. Mas nesse momento nós estamos buscando e estamos garantindo o recurso para os delegados que serão tirados nas territoriais. Ok? Agradeço. Fico aqui à disposição daqui a pouco para contribuição e pergunta de vocês. Obrigado. Ok, então, bom dia a todos e a todas que estão no território. Sou Clóvis Pereira, da Secretaria de Desenvolvimento Territorial do Ministério do Desenvolvimento Agrário. O que eu vou apresentar é os encaminhamentos tomados pela Comissão Organizadora Estadual, e aqui estão presentes no estúdio o Carlos Pinto, do sindicato, o Sintraspa, membro da Comissão Organizadora Estadual, o Milton Soares, presidente do Sindicato de Manaus e coordenador do território Manaus Entorno, a Rosane Pinheiro, da delegacia do MDA, e o Edivaldo Lopes, lá da FETAGRE. Então, vou iniciar dos encaminhamentos que a comissão tomou, que orienta o trabalho nos territórios. É só para chamar a atenção que, no primeiro momento, a Conferência de Assistência Técnica e Extensão Rural, a Conferência Estadual, ela é precedida de etapas territoriais. Então, nós estamos falando aqui de conferências territoriais. Então, serão realizados, a comissão organizadora, ela é responsável da coordenação do trabalho de 7 conferências territoriais. Eu vou só resgatar, que eu acho que é importante, os territórios da mesorregião do Alto Solimões, com a proposta da comissão organizadora que o local seja em Tabatinga, que inclui os 9 municípios daquela região: Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Tabatinga, São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Sá, Maturá, Jutaí, Tonantins e Fonte Boa. O território Baixo Amazonas, com a sede em Parintins, inclui os municípios de Maués, Boa Vista do Ramos, Barreirinha, Parintins, Nhamundá, Urucará e São Sebastião. E o território Manaus Entorno, com a sede em Manaus, que inclui os municípios de Manaus, Nova Olinda do Norte, Altazes, Careiro, Careiro da Vaza, Manaquiri, Iranduba, Manacapuru, Novo Airão, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Silves, Itapiranga, Uruturituba e Itacoatiara. O território do Rio Negro, a sede de Santa Isabel, com os 3 municípios, Santa Isabel, Barcelos e São Gabriel. O Madeira vai ter 2 sedes, o território do Madeira, em virtude da dificuldade da região, vai ser realizado no município de Humaitá, onde os municípios que vão participar é Apuí, Manicoré, a partir do distrito de Santo Antônio do Matupi, Humaitá, e Lábrea vai participar da conferência do que a gente está chamando Madeira 1. O território Madeira 2, a sede vai ser em Novo Aripuanã, que quem participa é Manicoré, sede, e Borba. O território Alto Juruá, a comissão organizadora avaliou a complexidade da região de toda a calha do Juruá. Então, no caso do Alto Juruá, serão realizadas, a sugestão da comissão organizadora, 4 conferências, o território vai ser dividido em 4 sedes. Então, cada município vai realizar uma conferência e nós vamos estar trabalhando com vocês todo o processo de sistematização desses resultados. E o Médio Juruá será realizado em 3 sedes, que serão Carauari, Juruá e Itamaraty. Isso é importante mencionar, que para esses territórios será formada uma comissão organizadora territorial. Então, foi encaminhado, se vocês vão receber essas informações, foi encaminhado, aprovado pela comissão organizadora, o prazo até de 19 de janeiro, para que os territórios eles apresentem quais entidades compõem a comissão organizadora do território. E, ao mesmo tempo, vai ser encaminhado para vocês uma planilha e vocês vão propor, além da comissão, vocês vão estar propondo que período será realizada essa conferência, a sugestão que seja uma conferência de um dia. Correto? Bom,
E qual é a sugestão que essa comissão? Essa comissão ela é a organizadora da conferência territorial. Então, essa comissão organizadora do território, ela é coordenada pela coordenação dos colegiados territoriais e ou conselhos municipais. Isso ele é importante porque o papel é importante das coordenações dos territórios. Então, a partir da definição dessa coordenação, que a coordenação organizadora territorial das conferências, a partir das coordenações dos colegiados territoriais, ela tem uma primeira discussão do ponto de vista que vai levar para conteúdo é a composição dessa plenária. Quem serão os participantes das conferências territoriais? Então, a comissão organizadora definiu o seguinte critério. A comissão organizadora territorial, ela vai convidar os participantes a partir do seguinte critério. 2/3 dos participantes da conferência territorial é de sociedade civil. Não estou falando de delegados, eu estou falando de participantes. Sendo que 50% desses 2/3 serão de organizações da sociedade civil com assento nos colegiados territoriais. E 50% de agricultores familiares, conforme obedece à Lei 11.326. Então tem uma diferença importante para vocês das coordenações que vão constituir as comissões organizadoras territoriais, que do sociedade civil, 50% seja de agricultores familiares que serão definidos por vocês. Vocês vão definir quem serão esses 50% de agricultores familiares que participarão das conferências territoriais. E é importante mencionar que esses agricultores são aqueles que não têm assento no colegiado territorial. E 50% de organizações que possuem assento nos colegiados territoriais. E das organizações, das instituições governamentais, que é 1/3, a sugestão é que elas todas sejam as que possuem assento nos colegiados territoriais. Passada dessa etapa da constituição da comissão organizadora e do critério do perfil dos participantes dessa conferência, o Arivan chamou a atenção aqui, o delegado, das conferências municipais. Nós estamos definindo, a comissão organizadora tem coordenado, isso é o esforço da comissão organizadora das 7 conferências territoriais. Então, os municípios que eu não listei, que estão fora, que não participam da política de desenvolvimento do território no estado do Amazonas, como os municípios da Calha do Purus, do Médio Amazonas, do Médio Solimões, e geralmente são os municípios que estão de fora, por enquanto, dessa política, eles podem participar das conferências. Como? Aquilo que foi mencionado. O município que tem interesse, ele tem que manifestar essa intenção à comissão organizadora estadual. Mas como? Então ele procura a unidade local do IDAM e manifesta o interesse de querer realizar sua conferência municipal, e lá o IDAM vai manifestar para o escritório central, e o escritório central apresenta na comissão organizadora, e a comissão organizadora estadual ela vai estabelecer um diálogo direto com esse município para ajudar na organização das conferências municipais. Então, mas passa no primeiro momento pela manifestação das intenções do município que estão no quadro da política territorial. Então, esse ele é o primeiro momento, muito mais do ponto de vista da organização. A segunda questão que nós estamos trabalhando é muito do conteúdo da conferência. Então, nós estamos propondo que, a constituir das comissões organizadoras dos territórios, eles vão definir quem serão os participantes dessa conferência a partir dos critérios que eu já mencionei. Definido os participantes, a comissão organizadora do território vai organizar a sua conferência. Nossa sugestão é que seja uma conferência de um dia. Ela seja organizada a partir da seguinte estrutura, né? Credenciamento, aprovação do regimento interno daquele dia. Isso vai ser encaminhado, esses documentos serão encaminhados com os senhores como orientação, os documentos vão ser encaminhados como subsídio, o regimento só para vocês modificarem, aí vai ser encaminhado esse regimento. Então, uma abertura oficial, a apresentação sintética dos documentos orientadores, foi um pouco esse quadro que a professora Aida já explanou para vocês, para ajudar nesse debate, e a realização da plenária final.
O que chama a atenção da dimensão, da importância das conferências territoriais é o seguinte encaminhamento. Nas conferências, nós estamos sugerindo para as coordenações organizadoras dos territórios que os municípios organizem os debates municipais. A partir desse momento da videoconferência, os territórios, a partir das suas dinâmicas, dos conselhos municipais, eles organizam o debate municipal e a sugestão nossa é que a partir do debate municipal, pode ser o debate de uma manhã ou de uma tarde, dependendo do que vocês encaminharem, cada município selecionar 5 propostas que ele considera imprescindível para o fortalecimento da ciência técnica naquele município. Essas propostas irão com os delegados municipais para a Conferência do Território. Então, é um primeiro debate, é um primeiro refinamento das propostas que serão discutidas em nível local e juntos serão sistematizadas, apresentadas na Conferência Territorial. De posse dessas 5 propostas, a sugestão não é avançar para 6, né, nem mais propostas. A ideia é ter exatamente 5 propostas, são propostas mínimas. Vou dar um exemplo aqui do Alto Solimões, são 9 municípios. Então, se nós tivermos aí 5 propostas, são o quê? 45 propostas indo já para a plenária territorial e mencionar para vocês que na plenária territorial serão aprovadas apenas 30 proposições. Então, você imagina que tem um debate muito mais de refinamento e de qualificação dessas propostas. Então, do ponto de vista metodológico, é o nosso encaminhamento, que as comissões organizadoras, elas partam de uma abertura oficial da conferência, muito mais no sentido de uma composição das coordenações dos territórios, um processo mais de nivelamento e de valorização também dos agentes que coordenam a política territorial. Passado desse momento, é imprescindível a aprovação do regimento interno daquele dia, como que vai ser conduzido o trabalho naquele dia da conferência. E esse regulamento é o que vai nortear, inclusive, todo o processo do grupo de trabalho, como vai ser o processo de aperfeiçoamento e na seleção das boas propostas que serão encaminhadas para a etapa estadual. E, inclusive, o dado da eleição dos delegados. Para subsidiar a elaboração, a preparação da conferência, do dia da conferência, a comissão organizadora vai estar encaminhando a ficha de inscrição, o kit que nós estamos chamando de kit conferência, que compõe ficha de inscrição, lista de presença, uma proposta de regulamento interno e documentos de referência. Então, isso é importante também mencionar. E dentro um dos documentos, é o que eu vou detalhar um pouquinho mais, que está relacionado ao manual de orientação em relação ao processo de sistematização. Como que serão sistematizados a proposta. Então, do ponto de vista metodológico, nós estamos propondo que cada grupo de trabalho ele possui aquela estrutura mínima de um computador e um data show. A nossa sugestão é que sejam formados 3 grupos de trabalhos, os 3 temas que foi mencionado aqui pela mesa. Um primeiro grupo seria sobre o Sistema Nacional de ATE, que está vinculado à questão do fortalecimento, da estruturação e financiamento, é um grupo. O segundo grupo seria o de ATE e políticas públicas para a agricultura familiar. E o terceiro grupo, formação e construção e conhecimento de ATE. Para cada grupo desse formado, ele vai discutir esse eixo que nós estamos chamando o eixo mais temático. Mas esse eixo temático ele discute com o que nós estamos chamando de eixo transversal. O que quer dizer? Que além do grupo 1 discutir Sistema Nacional de ATE, ele vai discutir também uma proposta para até para as mulheres, até para a juventude rural e até para povos, comunidades tradicionais. O grupo 2 vai discutir até e políticas públicas, mas também discute políticas para mulheres, juventude, povos, comunidades tradicionais e sucessivamente. Então, esse processo do grupo de trabalho, então o objetivo do grupo de trabalho, no caso, é fazer o primeiro nivelamento. Então, por que nós estamos orientando o debate municipal? Uma reunião municipal dá se chegar às 5 propostas. Porque quando a delegação daquele município se encontrar na plenária do território, lá na plenária da conferência territorial,
as pessoas já vão pegar suas propostas, discutir dos seus municípios e vão levar para os grupos. E chegar lá, só vão apresentar suas propostas, já vão. Das 5 propostas, essas 5 propostas, elas vão para que grupo? 1, 2 ou 3. Então, já tem uma primeira classificação do próprio participante dos municípios. Então, as pessoas que se dividirem nos grupos, elas já levam suas propostas municipais e chega lá, apresentam essa proposta. E no grupo de trabalho, elas serão sistematizadas, é um primeiro momento de nivelamento da proposta, para saber se vai repetir, saber se ela consolida a proposta. Então, o grupo vai aprovar, vai definir, a partir de uma matriz que nós vamos estar encaminhando para vocês, de sistematização. Então, o grupo de trabalho vai inserir todas as propostas que vieram dos municípios e aquele grupo de trabalho ele vai aprovar se aquela proposta ela é de nível municipal ou ela é de nível territorial estadual. Se o grupo de trabalho avaliar que ela é uma política de nível estadual, então ela vai ser encaminhada para o debate e num processo mais avançado para ir talvez para a etapa estadual. Então, o grupo de trabalho, o papel dele é muito sistematizar a proposta. Ele considera que é aquela proposta de nível municipal, de nível territorial ou estadual. Essas propostas serão, a partir do grupo de trabalho, elas serão priorizadas e encaminhadas para a plenária final da conferência. No caso da conferência municipal. A plenária final dessa conferência, o elemento que está chamando a atenção para isso que nós estamos chamando é o critério de priorização dessas propostas. Vou voltar novamente a Alto Solimões, 45 propostas. Então, como priorizar essas 45 propostas a partir dos 3 eixos e a partir dos temas transversais? Então, a proposta nossa foi, a comissão organizadora definiu alguns critérios, né? Nós consideramos 3 critérios. O primeiro é a articulação de ações de ATER com outras políticas. Como que nessa proposta, no caso, se ela está articulada com ações de ATER e outras políticas. A capacidade de proposição é articulada o maior número de parceiros estratégicos, uma proposta que consegue envolver mais gente, que consegue construir uma abrangência maior em termos de âmbito de sua implementação. O segundo critério é a responsabilidade institucional. O que quer dizer? São proposições com maior nível de responsabilidade dos governos estadual, federal e organizações da sociedade civil. E um terceiro critério é a relevância para a ampliação e a qualificação do serviço de ATER, aquilo que a professora Aida mencionou na fala dela. Então, esses serão alguns critérios que serão encaminhados para a comissão que vai estar conduzindo a conferência territorial, critérios de como trabalhar esses elementos, qualificar essas 45 propostas, pegando o exemplo do Alto Solimões, que será aprovada e que vai entrar em debate na plenária final. E da plenária final, é importante da plenária final, a metodologia aparece em outras conferências, realizadas até pelo próprio MDA, em termos da Conferência de Desenvolvimento Rural Sustentável. A última, a mesma metodologia, nós realizamos as conferências territoriais de desenvolvimento rural sustentável, já foi baseada nessa metodologia, que faz o quê? A partir das planilhas que vêm do grupo de trabalho, elas são levadas para a plenária final. E na plenária final, elas são lidas, as propostas que elas já estão classificadas no grupo de trabalho, vão ser lidas essas proposições que foram aprovadas no grupo de trabalhos e serão apresentados aos participantes para, a partir dos critérios, definirem quais as 30 proposições que serão aprovadas. Isso é interessante. Que 30? Tem um mínimo aí. Então, são 3 eixos temáticos que eu mencionei para vocês. Então, para cada eixo temático, vamos pegar o grupo 1, discutiu, na plenária final veio o eixo 1, que está vinculado ao processo do sistema de ATER. Esse é o eixo 1. Então, o eixo 1, ele tem que, no mínimo, conter 5 proposições. Num total de 30, não pode ultrapassar 30. Cada território, cada conferência territorial só pode encaminhar, no máximo, 30 proposições para a etapa estadual. Então, dessas 30, no eixo Sistema Nacional de ATER, serão aprovadas no mínimo 5 propostas. E no eixo transversal, que é mulheres, juventude, povos, comunidade nacional, no mínimo uma por
por eixo. Então serão 5 no eixo principal e mais, no mínimo, uma por eixo transversal. Que no caso, no eixo 1, que é Sistema Nacional de ATES, serão 8 propostas no mínimo, de um total de 10, se nós vamos dividir dessa forma para dar 30. Né? Mas aí tem um mínimo de 5 propostas por eixo temático, que nós vamos, se contabilizar o total, vai ser contabilizado 15 propostas nos eixos temáticos, com mais 9 nos transversais que serão. Então nós vamos assegurar esse elemento de uma proposição minha para o debate das conferências territoriais. Então, definido as 30 até 30 proposições na plenária final, a comissão organizadora daquela conferência ela tem um prazo de até 5 dias para encaminhar o relatório final da conferência para a comissão organizadora estadual. Nesse relatório, ele vem incluindo 2 outros componentes da plenária final, que são as moções, né, que tem uma orientação específica já regulamentada, da importância das moções serem aprovadas dentro da plenária e da eleição dos delegados. Então, junto desses 2 elementos, as proposições que vem planilha específica, as moções aprovadas e os delegados eleitos, vai compor o relatório que nós estamos chamando de relatório dos territórios. É um relatório simples, vai também compor o kit das conferências, esse relatório que vai ajudar os senhores na confecção do relatório final, que inclui aí número de participantes, programação, um pouco a programação do debate, as proposições aprovadas e os delegados. Por que isso? Porque é a partir desse relatório que a comissão organizadora vai criar toda a sua estratégia de mobilização dos delegados aí para a etapa estadual. Então, esse constitui o elemento de suporte às conferências. E mencionar para os senhores também um documento, é o regulamento das conferências territoriais, foi aprovado ontem na reunião da comissão organizadora para os senhores. Esse é o documento que norteia a etapa territorial, e esse documento ele tem acompanhados dos documentos complementares que nós estamos chamando de kit conferência. Ele é o arcabouço legal que vai dar orientação e subsídio. Além dos documentos que vão compor o kit conferência das conferências territoriais que eu mencionei, o regulamento estadual das conferências territoriais, a planilha de sistematização, a orientação metodológica de sistematização das proposições e mais os documentos complementares de ficha de inscrição, crachá, esse documento vocês senhores poderão utilizar. Também a comissão organizadora está à disposição para articular, ajudar um pouco, ajudar as comissões organizadoras nas dúvidas que existirem do ponto de vista não só metodológico, mas inclusive mesmo de apoio em algumas conferências, né? Tem dificuldade no processo de dar start no primeiro momento. A ideia nossa é estar subsidiando aí esse momento inicial. Só para finalizar, tem 2 pontos importantes. Municípios que não estão na lista, que não estão incluídos em territórios rurais ou cidadania, procure a unidade local do IDAM se tiver interesse na realização das conferências no seu município. E que quer fazer um diálogo com a comissão organizadora estadual, nós vamos estar encaminhando para a coordenação dos territórios o contato da Secretaria Executiva da Comissão Organizadora Estadual, e mais tiver dificuldade, procura o escritório local e pede para o escritório local se comunicar com o IDAM Central, passar a dúvida, colocar o problema que está enfrentando, e isso vai ser encaminhado na pauta da comissão organizadora, e vocês podem ter certeza que nós vamos estar respondendo em breve para vocês, o mais rápido possível, para ajudar nesse processo de organização. Obrigado e bom dia. Bom dia a todos. A gente está aqui atento, a equipe Nova Olinda, né? Estamos aqui com os segmentos da CEPLAC, segmento da cooperativa, tem representante de associações, tem a Secretaria de Agricultura, e está atenta a toda a orientação. Vamos aguardar chegar as documentações e de certeza nós vamos realizar aqui a nossa conferência municipal, tá? Quero parabenizar aí, é um momento de crise, mas a gente vai simplesmente fazer uma boa conferência, né? E fazemos questão de levar boas propostas daqui do nosso município, daqui da nossa região, em torno, né?
para ir para a conferência estadual. Muito obrigado. Vicente, lá de Nova Olinda. Vicente, primeiro agradecer a manifestação do Vicente. Vicente, o debate municipal aí em Nova Olinda, a ideia é essa mesmo, estimular o debate, vocês, a partir de toda a experiência, CEPLAC, DAM, Prefeitura, organizações da sociedade civil que dialogam com o tema, a sugestão nossa é que vocês se organizem aí para fazer esse debate municipal. Agora é importante nesse momento que esse debate de vocês local aí, ou seja, montar uma comissão organizadora para preparar o debate municipal, então ele vai dialogar com a comissão organizadora do território. Aqui nós temos no estúdio, inclusive, o Milton Soares, que está compondo essa comissão organizadora do território, vão estar montando a comissão organizadora, e a sugestão aqui é que, inclusive, que você faça parte da própria comissão, já que se manifestou aí para ajudar a articular o município dessa região. O debate municipal ele é importante, por quê? Porque a sugestão que, no caso específico aí de Nova Olinda, esse debate, ele tire aí 5 proposições. Então, essas proposições do debate municipal serão encaminhadas para a organização organizadora do território. Essa comissão organizadora vai sistematizar essas 5 propostas por município, para quando vocês chegarem, a partir do delegados municipais aí, no caso o colegiado vai indicar quem são os participantes, a partir desse debate de vocês, ele chegue na conferência territorial, essa proposição de vocês já esteja sistematizada para vocês preparar o debate territorial e aprovar, aí sim, no caso, as 30 proposições que vão para a etapa estadual. Então, vocês vão ter 2 níveis de debate. Um debate municipal que tira as 5 proposições, um debate territorial que vai aperfeiçoar essas propostas e eleger até 30 proposições e depois, junto com todos os territórios do Estado, iniciar o debate da conferência estadual que vai tirar as proposições que serão encaminhadas para a etapa nacional. Então, assim, e parabenizar vocês pela iniciativa. Bom dia, meu nobre companheiro Arivan Reis e Clóvis, e também aos demais que precederam, o primo e Valtenor Cardoso e os nossos companheiros dos municípios. A preocupação nossa sempre foi na execução, como fazer. E sabemos que, dada a esta questão de logística, dificilmente conseguiremos realizar uma conferência que venha a trazer, a fazer com que haja uma participação efetiva do setor primário. Penso eu e sugiro que possamos fazer videoconferências. O custo é menor e teríamos condições, sim, de dialogar aqui em cada município para que a gente possa encaminhar essas 5 propostas e depois, a nível territorial, 30 propostas. Então, seria isso. Vamos realmente voltar a esta nossa participação, mas de uma forma que realmente não precisamos muitas vezes nos comprometer em realizar e depois a frustração de não conseguirmos realizar. Mas quero parabenizar a todos esses batalhadores que ainda continuam acreditando numa agricultura familiar forte para o estado do Amazonas, porque sabemos que o quanto é difícil fazer acontecer aqui nesse estado. E mais uma vez aí um abração a todos que estão participando e nos colocamos à disposição para o que for necessário. Nós pensamos também nessa possibilidade, de se realizar videoconferências para viabilizar mais a divulgação das conferências territoriais e das conferências estadual e principalmente a nacional. Então, não está descartada, muito pelo contrário, é um mecanismo interessante de videoconferências. Entretanto, ela não substitui as 7 conferências territoriais.
O IDAM está dando apoio, à medida do possível, para a realização das 100 conferências territoriais e outras instituições, outras organizações municipais, federal, estadual, a representatividade no município deve também fazer essa colaboração para que ocorra essas conferências territoriais. Agora, a videoconferência é um bom mecanismo, é um bom instrumento para divulgação, para debate, para discussão. Então isso não está descartado, muito pelo contrário. Ela pode ser incluída no processo de realização das conferências. Até tornando as considerações finais, em relação ao questionamento do Idamar, eu acho que também vai ajudar em relação aos demais territórios. Idamar, os territórios com uma complexidade maior do ponto de vista da logística, como Madeira, o Alto Juruá, o Médio Juruá, qual é o entendimento da comissão organizadora? O papel fundamental do IDAM nesse processo da mobilização e da articulação da realização da conferência. No caso específico do Madeira, tendo esse quadro que você menciona, a nossa sugestão da comissão organizadora e no debate que tem estabelecido com as unidades avançadas do IDAM, com o IDAM Central, da realização de 2 conferências territoriais. Serão duas sedes no território, uma sede no município de Humaitá e uma sede no município de Novo Aripuanã. Então, o debate municipal, ele é importante, vai ser estimulado o debate municipal a partir do escritório central, e aí eu acredito muito, a partir no caso da articulação de vocês, das representações dos colegiados nos municípios. Eu vou dar um exemplo ali do nosso amigo Lorival, lá em Novo Aripuanã, né, lá no IDAM, ali com o sindicato, lá em Apuí, com o sindicato de trabalhadores rurais, e o Humaitá ali com o Pantódio, um conjunto de parceiros que estão no território. O debate municipal, que eu menciono, ele é importante, porque ele já encaminha proposições para a conferência territorial. No caso específico do Madeira, as 2 conferências territoriais, é importante já estabelecer uma aproximação com os escritórios locais do IDAM, procurar os escritórios locais para começar a criar essa estratégia de mobilização da conferência. Isso está valendo para todos os municípios, incluídos nos recortes dos programas dos territórios rurais ou território da cidadania. Eu acho que ele é fundamental. Uma fala específica para 2 municípios que estão dialogando conosco aqui, que é Manacapuru e Novairão. Manacapuru e Novairão, ele não fazem parte de territórios rurais ou território da cidadania. Por que eles aparecem no mapa de territórios, no território Manaus Entorno? Isso é uma proposição que foi encaminhada para a comissão organizadora pela coordenação do território Manaus Entorno. O Manaus Entorno sugeriu, a partir da manifestação do município de Manacapuru, no caso específico, de participar das conferências. Então, eles serão convidados para participarem da conferência do território do Manaus Entorno, os municípios de Novairão e Manacapuru. Então, isso é fundamental. Os demais municípios que não estão no quadro de territórios rurais, com exceção desses 2, procurem a unidade local do IDAM para manifestar o interesse. Dialoguem junto do gerente local, da importância da realização da conferência, e isso será apresentado, essa intenção, à comissão organizadora, que vai proceder os encaminhamentos junto desse município interessado. Só para frisar, os territórios, Idamar, o Gouveia lá no Alto Solimões, o Guerreiro no Baixo Amazonas, Raimundo e Idamar no Madeira, aos demais territórios, o Antônio, a Kelly no Alto Juruá, a Devaldo, a Ione no Médio Juruá. Nós estamos, aí isso é pela questão do tempo, e eu acho que dá folga para a gente realizar boas conferências, que vocês manifestem até dia 19 de janeiro a formação da comissão organizadora do território. Quem são os membros que vão compor essa comissão, e também comunique qual é o prazo de vocês que vocês estão pretendendo realizar a conferência estadual. Definindo esses 2 elementos, procurem a unidade local do IDAM para criar estratégias de mobilização e de articulação, especificamente. Então, presta atenção, nós vamos encaminhar para vocês ficarem atentos ao regulamento das conferências territoriais, onde está claro lá o quadro de delegados e a estratégia que foi adotada pela comissão organizadora a partir do diálogo com o IDAM, de como que será a
estratégia de mobilização, se será realizada uma conferência territorial, se será intermunicipal, a partir como o caso do Madeira, ou se será municipal. É importante definir que esse quadro, esse formato da conferência foi pactuado pela comissão organizadora e o escritório central do IDAM, que tem dado apoio às condições para a mobilização e realização das conferências dos territórios. Então agradeço a todos, fiquem com Deus e boa conferência. Eu quero também apresentar as minhas despedidas e agradecer a participação. Eu gostaria que o pessoal do IDAM, de todos os municípios que receberam o convite para participar da videoconferência, se puderam ou não entrar em contato conosco nesse processo de interatividade, que está ruim a internet, que nos mande alguma dúvida, algum questionamento, que nos informe como é que foi a participação, como é que se deu a mobilização no município, como é que a coisa ocorreu. As vantagens e as desvantagens, as facilidades e as dificuldades para participar dessa videoconferência. Muito obrigado e um bom dia. Muito bem. Para finalizar, eu gostaria de passar telefones para contato. Tem aqui o telefone da Rosane, que está colocando as pessoas que têm interesse em participar do Zap do COI, onde a gente está trocando informações, 991 33 48 38, que esse é do Zap Zap. 991 33 48 38. Telefone da delegacia, que vocês podem ligar também para tirar dúvidas, que é o 92 31 94 13 86. Repetindo, 92 31 94 1386. O outro também, que pode ligar, é o 36 48 0044. Repetindo, 36 48 0044. No mais, agradecer aqui a oportunidade e desejar uma boa conferência. A conferência vai acontecer se todos nós participarmos. E aí a gente já tem um ensaio que as pessoas estão afim. Então, eu acredito que nós vamos realizar uma boa conferência municipal, uma boa conferência territorial e vamos levar grandes propostas para representar o nosso estado na Conferência Nacional. Temos também aqui o telefone do Milton, da FETAGRE, do Manaus Entorno, que é o 99109 5888 86. 99109 5886. Obrigado, pessoal.